conhecer o que outros colegas, da maneira diferente de outros colegas explicar, de repente alguma coisa que ficou mal esclarecida vem à tona com essas explicações, então eu procurei alguns vídeos para trabalhar esses assuntos, né, que nós vimos aí até esse momento. Nós trabalhamos até a unidade 1, né, então o que nós temos aqui? Deixa eu pegar a nossa apostila. Deixa eu jogar ela para cá. Opa. Vem vocês para cá. Então, aqui vocês podem ver, né? Nós falamos aí um pouco dos circuitos de corrente contínua. Nós ainda não entramos na parte de corrente alternada, certo? Todo mundo faltou na minha aula, ninguém está me ouvindo. Então, nós vimos aqui a unidade 1, 2 e 3, né? Então, nós falamos dos elementos do circuito elétrico, dos circuitos simples, circuitos de primeira e de segunda ordem. Então, como que nós trabalhamos, né? O conceito do que eram os circuitos, o que é carga, uma parte teórica, né? O que é tensão, as relações de tensão, o que é energia, quais são as fontes de energia, a maneira de calcular a potência, calcular a tensão. Aí foi apresentado para vocês as características dos resistores e de circuitos resistivos, capacitores e capacitâncias, indutor e indutâncias, né? E aí todas as fórmulas que nós utilizamos para que sejam desenvolvidos os cálculos em cima desses conceitos. Nós falamos um pouco também da lei de Kirchhoff, que é o princípio do estudo de circuitos elétricos, né? Então, aí já começa todo o estudo em cima das leis de Kirchhoff, de como é que se trabalham com essa teoria, né, das leis de Kirchhoff, quais são as relações dela. Aí vem a partir dos exercícios, né, do Sem Medo de Errar, avançando na prática, ele traz aí um conceito de armazenamento de energia. Eu faça valer a pena, que já é o final da unidade 1.1. A unidade 1.2, nós passamos pela parte dos circuitos resistivos simples. Então, como que são os resistores, né, os circuitos que só têm resistores. Falamos da ponte de Wheatstone. Nunca consegui. Está pedindo para entrar na aula. Opa, quem é que está pedindo para entrar na aula? Aí sim. Vamos lá no grupo do WhatsApp lá. Eita, mas aqui não está aparecendo ninguém. Deixa eu ver. É o Tirso. Vou mandar o link para ele de novo. Vamos ver se ele acessa aqui. Até agora, nada. Bom, então vamos lá. Deixa eu continuar. Se ele aparecer, a gente... vai tentar, vamos ver. Então,
Na parte dos circuitos puramente resistivos, né, existem associações de circuitos com resistências em série, resistências em paralelos, e existe uma característica de formação de circuito elétrico que os resistores não estão nem em série nem em paralelo. Então, ele propõe aí um novo conceito, que é esse conceito da ponte de Wheatstone, né, onde você faz a equivalência do circuito estrela-triângulo, né, através de cálculos de resistência série e paralelo, para que você consiga fazer com que ele fique um triângulo ou uma estrela. Ele não pode ficar nessa condição que não é nenhum nem outro. Então, tem aqui o conceito, né, de como ele tem que ser. Agora ele conseguiu. Conseguiu, Tirso? Boa noite. Eu estou passando aqui com o pessoal um pouquinho do que nós vimos nessa unidade número 1, né, que foi o trajeto que nós fizemos até agora, trazendo aí só um remember aí para nós. Eu vou passar alguns vídeos para que a gente tenha uma fixação melhor dessa matéria, para que vocês possam fazer a prova aí a semana que vem, tá? Então, vamos lá. Aqui nós, então, passamos pela parte dos circuitos resistivos, como fazer o cálculo, né, desses circuitos através das fórmulas, né, conforme ele explica aqui na página 23, 24, 25. Aí ele passa para a equivalência de Norton e Thevenin, como que você faz para fazer o circuito de equivalência de Norton, quando você você abre o circuito retirando um dos elementos, né? Você tira a fonte e fica somente com o resistor final aqui, e coloca uma fonte e uma resistência equivalente de Thevenin, como se fosse essa parte todinha complexa do circuito. A mesma coisa vale para o conceito de Norton, só que aí você passa a acrescentar uma fonte de corrente ao invés de uma fonte de tensão, né? E aí você faz toda a relação. Alguns exercícios também que tem na apostila, que nós vimos. Na unidade 1.3, nós passamos aí por circuitos de primeira e segunda ordem, né? Aí ele trouxe o conceito da chave, né, do chaveamento e do carregamento, aí ele já trouxe, nesses circuitos de primeira e segunda ordem, ele trouxe os circuitos com capacitores e resistores, onde existem capacitâncias e indutâncias, de maneira que esse circuito ele possa carregar e se descarregar de uma maneira que, mesmo a chave não estando conectada diretamente à fonte, ele tem carga nesse circuito capacitivo ou no circuito indutivo, de maneira que ele possa fazer uma descarga ou um carregamento do nosso circuito. Aqui são os exercícios que ele trouxe, né, de circuitos RC, RL e RLC. E aí já é o início da unidade 2, que nós ainda não chegamos nela, mas nós vamos falar aí de excitação senoidal e fasores, que são cenas dos próximos capítulos da novela Sim, a Moça, aguardem, né? Eu vou passar os vídeos para vocês, prometo que a aula de hoje é mais tranquila, é mais curta, não vou tomar muito tempo de vocês, para que vocês possam estudar aí também, né? Fazer as atividades que foram propostas, que vocês precisam entregar também, tá? Deixa só eu pegar aqui abrir aqui. Vamos lá, gente. Nós vamos começar o nosso curso de instalações elétricas.
Meu nome é José Roberto Vocês Cardoso. estão ouvindo som? Eu quero deixar com vocês minhas coordenadas. Sim, professor. Se Então for tá o bom. caso, o meu e-mail é josé.cardoso@poli.usp.br e tem o Twitter também, que é @professor Cardoso. Se vocês contatarem, será um prazer conversar com vocês sobre a nossa disciplina. Essa disciplina de instalações elétricas é muito importante para o engenheiro. Não existe engenheiro que não vai se envolver com algum problema de instalação elétrica na sua empresa. Então, vai ser necessário que, de fato, você tenha um conhecimento básico disso para que possa resolver os problemas mais emergenciais que apareçam no caso de uma instalação industrial. Então, nós vamos começar pelo básico da coisa, que é justamente a corrente elétrica. Esse conceito de corrente elétrica que a gente usa no dia a dia, né? Só para lembrar para vocês, a corrente elétrica, se eu tenho aqui um fio condutor, no qual eu tenho uma quantidade de cargas elétricas passando por essa seção transversal, por exemplo, eu faço a medição dessa corrente elétrica, contando a quantidade de cargas que passa por essa superfície e dividir pelo tempo que eu fiz a contagem. Ou seja, é a quantidade de carga por unidade de tempo. Na matemática, nós costumamos escrever isso como I igual a QDT, a derivada da corrente em relação ao tempo. De modo que a corrente atual, ela é medida cargas por tempo, ou seja, coulomb por segundo, que se costuma chamar aí de ampere. Foi definido essa unidade de ampere. Um grande pesquisador francês que foi muito importante para o avanço da eletricidade. Muito bem. Também temos que ver o conceito de diferença de potencial. A diferença de potencial nós convivemos no dia a dia. Vocês têm na residência a tomada de 110, tem a tomada de 220, enfim. O que vem a ser isso? Né? Imagine que você tem uma carga elétrica numa região onde tem um campo elétrico que aplica uma força nessa carga. Se você quiser arrastar essa carga nesse campo elétrico, você tem que gastar um trabalho para isso. Gastar energia para isso. Então, esse trabalho por unidade de carga que é a diferença de potencial. Então, 110 volts é justamente 110 joules por coulomb, correspondente aí a 110 volts. Né? Então, esse conceito também é muito importante para nós. E nós temos as baterias, que normalmente são com potenciais bem baixos, 1,5, 4,5 volts, enfim, mas temos tensões bem elevadas, como das linhas de transmissão. Bipolo elétrico. Nós vamos chamar de bipolo elétrico qualquer dispositivo elétrico com dois terminais. Então, nesse caso aqui, eu vou representar esse bipolo por esse símbolo e os seus dois terminais que estão ali. Esse bipolo elétrico está sujeito a uma diferença de potencial e a uma corrente, de modo que existe uma relação entre essa tensão e essa corrente. O bipolo mais simples é o resistor. E no resistor, a relação entre a tensão e corrente talvez seja a lei mais famosa da eletricidade. É a lei de Ohm, na qual V igual a RI, né? Como está escrito aqui. O símbolo do resistor é esse símbolo que está aí. Muito simples fazê-lo. E a relação entre a tensão e a corrente no resistor, que é V igual a RI, me leva a definir a resistência como sendo a relação entre a tensão e a corrente. Tensão é volts, corrente é ampere, e a essa relação deu-se o nome de Ohm. Então, a unidade de resistência é o Ohm, em homenagem a George Ohm, um cientista alemão que era professor de colégio na época em que descobriu essa lei. Um outro elemento importante na eletricidade é o indutor. Para que vocês entendam o que é um indutor, imagine um carretel no qual você enrola um fio sobre esse carretel. Esses dois terminais é o indutor. Esse indutor pode ter o núcleo vazado, ou seja, tem ar no seu interior, ou pode-se colocar um material ferromagnético, como que é o que ocorre nos transformadores. A relação entre a tensão e a corrente no indutor é oriunda da lei de Faraday, que diz que V igual a L dI dt. dI dt é a derivada da corrente em relação ao tempo. Ou seja, a corrente fica variando, então a derivada dessa corrente em relação ao tempo é proporcional à tensão, e essa constante de proporcionalidade é o indutor,
que a gente simboliza pela letra L. A sua unidade no sistema internacional é o Henry. Capacitor. O capacitor, o símbolo dele dá bem a ideia do que ele vem a ser. São duas placas condutoras, entre elas eu tenho uma. Ô, professor, o som cortou. Professora? 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 O vídeo tá sem som. Tá por aí, professora?
Poderia ter outros aqui. Tá certo? Se eu fizer a somatória do produto, da potência pelo intervalo, ou seja, geometricamente é justamente essa área que está aqui. P vezes ΔT me dá essa área que é a energia consumida nesse intervalo de tempo. E assim por diante. P2 vezes ΔT2 é essa. P3 vezes ΔT3 é aquela. Somando tudo isso, me dá a energia consumida no período. Né? Isso aí é importante para se fazer aí uma avaliação da energia consumida na sua residência, na sua indústria, enfim. Isso aí é um fator importante e essa energia é que é taxada. Né? Bom, alguns conceitos sobre rede elétrica. Não tem nenhum segredo que é uma rede elétrica. É uma associação de bipolos, ligados aí de uma forma qualquer. Então, eu estou mostrando aqui uma rede elétrica. Então, eu tenho geradores, resistores, indutores, capacitores aí ligados dessa forma, constituindo o que eu chamo de rede elétrica. Você imagina como deve ser a rede elétrica da cidade de São Paulo? É imensa. Nós pegamos uma rede muito simples aqui. Essa rede tem alguns conceitos importantes. Primeiro, nós, os nós da rede. São pontos no qual dois ou mais bipolos estão juntos. Malhas, qualquer caminho fechado dessa rede. Então, por exemplo, malha beta é esse caminho fechado, malha gama, malha alfa e assim por diante. Né? A essas malhas e esses nós são associadas leis. Por exemplo, primeira lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. Kirchhoff estabeleceu que a soma das correntes associadas a um nó é zero. Então vejam esse exemplo. Nesse nó eu tenho a corrente I1 saindo, corrente I3 saindo, corrente I4 saindo e a corrente I2 entrando. Tá? Então as correntes associadas a esse nó, zero, significa que eu vou somar algebricamente essas correntes. Então vou adotar positivas as correntes que saem, negativa a corrente que entra. Então, para esse exemplo aqui, vai dar I1 menos I2 mais I3 mais I4 igual a zero. Tá? Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Na lei das malhas, eu pego o circuito fechado e pego os bipolos dessa malha, coloco as tensões em cada um desses bipolos e faço a soma algébrica dessas tensões. Para tal, eu adoto um sentido de percurso e vou somando aquelas tensões que estão concordantes com o percurso, positiva. Aí, o V1 é positivo, está aqui. O V2 já está ao contrário, então é menos V2. V3 positivo, V4 positivo, V5 negativo. Somo tudo isso, isso tem que dar zero. Essa é a segunda lei de Kirchhoff. Um exercício muito simples. 2 malhas, 3 resistores, 2 fontes. Né? Então, nesse caso, nós começamos naquele nó A, que é este nó aqui, calculo, aplico a primeira lei de Kirchhoff, menos I1 mais I2 mais I3 igual a zero. Depois, escolhe as malhas. Nessa malha aqui, ó, 70 menos V1 menos V2 igual a zero. Está aqui. Finalmente, nesta malha, V2 menos V3 menos 14 igual a zero. Está aqui. Tá? Com essas três equações, esta e esta, eu chego a um sistema de equações e ali eu encontro, resolvendo esse sistema, eu encontro a solução do problema. Né? Nesse caso aqui, ó, esse sistema de equações resultante é esse. Resolvendo isso aqui, isso acho que não é difícil para vocês, viu, pessoal? Vocês aprenderam isso com bastante intensidade nos cursos anteriores. Me leva a determinar I1, I2 e 3, que no caso dá 5, 2 e 3, e as tensões 50, 20 e 6 volts. Né? Essa é a aplicação que nós podemos fazer aí para essa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido.
e aqui está sem som, né? E eu falei à toa. Ele trouxe para vocês, o professor trouxe, né, o conceito dos circuitos, né, de corrente contínua. E nessas outras duas aulas aqui, ele vai trazer o conceito da ponte, que é quando você não tem circuito nem em série nem em paralelo, e depois as questões dos divisores de tensão. Ok. Mais uma aula de circuitos de corrente contínua. A aula de hoje eu vou falar sobre um tema que vai ser bastante importante para você, principalmente nas disciplinas futuras de instrumentação, de eletrônica, que é um circuito típico que é muito utilizado nessas aplicações que eu acabei de falar, que é a ponte de Wheatstone. Então, eu vou seguir com vocês pela apostila, vou fazer alguns comentários, basicamente seguindo o texto lá e explicando todos os detalhes lá. Vamos lá. Aqui é o nosso item, na nossa apostila, né, é o nosso item 2.14.1.5. É a ponte de Wheatstone. Então, é essa configuração que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Uma edição de escrita. Ah, não, é só marca. Não ficou legal, não. Vamos fazer. Eu queria ver se tinha uma ferramenta para fazer anotações aqui. Ah, tem. É isso aqui. Tá, beleza. Então, eu tenho aqui, nesse circuito aqui, você pode ver aqui, do seu lado direito, a ponte Wheatstone. Ela tem essa configuração, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores aqui formando a ponte, tá? Esse outro resistor R aqui, ele é um resistor externo à ponte, né? Faz parte do circuito, mas a ponte em si ela é composta por esses 4 resistores aqui, e eu tenho esse instrumento aqui, que chama-se galvanômetro. Ele está, o símbolo dele é esse G, né? Esse círculo aí, e o G no meio, e ele está interligando os pontos centrais da minha ponte, ok? Então, entre o ponto aqui, entre o ponto B e o ponto D, eu tenho o galvanômetro. Qual o objetivo do galvanômetro? O objetivo dele é detectar se existe algum tipo de DDP ali, diferença de potencial. Porque se existir alguma diferença de potencial, vai ter uma indicação, uma marcação aqui no galvanômetro. Ok? Então, isso pode ser simplesmente um voltímetro, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, a medição direta da resistência elétrica, normalmente com a utilização de um ohmímetro ou de um megômetro, né, que são instrumentos para medir valores de resistência. Indiretamente, ela pode ser feita com o auxílio de um voltímetro e um amperímetro e a posterior aplicação da lei de Ohm. Uma outra forma muito usada é a chamada ponte de Wheatstone. Esse instrumento é muito importante para a instrumentação, pois pode detectar com precisão variações no valor das resistências elétricas causadas por qualquer grandeza física, como temperatura, pressão, intensidade luminosa. Então, na verdade, é um circuito em ponte, como esse aqui, que detecta se houve algum tipo de variação nas resistências do circuito. Então, a gente tem aqui 4 resistores dispostos e um galvanômetro ligando a diagonal. O que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar aqui que eu não sei o valor dessa resistência 1, valor desconhecido, essa R1. Esse R2 é um reostato conhecido, então eu sei os valores que tem ali no reostato, tá? E o R3 e o R4 são valores também que eu sei, que eu conheço. Para se efetuar a medida do R1, ajusta-se o valor de R2 de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente. Ou seja, se eu tiver uma corrente aqui nesse ramo central 0, significa que a minha ponte está em equilíbrio. Ou seja,
VA menos VB, né? VA, atenção aqui, menos a tensão aqui, vai ser igual a tensão VA menos VD, ou seja, a tensão aqui menos a tensão aqui. Ou seja, em outras palavras, VB, a tensão nesse potencial no nó B, vai ser igual a tensão no potencial D. Né? B e D estão submetidos ao mesmo potencial, VB igual a VD. E aí, a gente, a partir desses equacionamentos, né, indicados aqui, ó, VA menos VB igual a VA menos VD e VB menos VC igual a VD menos VC, são os potenciais que eu indiquei aqui. A corrente I1, que passa por R1, também passa por R2 e I2. Que passa por R4 e também passa por R3. Logo, pela lei de Ohm, nós vamos ter VA menos VB igual a R1 e I1. Então, a tensão aqui, VA menos VB igual a R1 vezes I1. É a queda de tensão nesse resistor, pela lei de Ohm. E a gente pode escrever essa mesma relação para todos os resistores aqui. Então, por exemplo, VA menos VD vai ser igual a R4 vezes I2, né? Aqui. E para cada um deles, para todos eles, a gente consegue fazer aplicar essa mesma lei de Ohm, certo? Então, eu fiz aqui, para todos eles, VA menos VB, R1 e 1, VA menos VD, R4 e 2, VB menos VC, R2 e 1, e VD menos VC, R3 e 2. Observa que eu só tenho as correntes I1, que passa aqui e aqui, e as correntes I2, que passa aqui e aqui, porque eu estou considerando que a minha ponte está em equilíbrio, ou seja, que não tem corrente nenhuma descendo aqui nesse trecho. Se tivesse alguma corrente descendo aqui nesse trecho, a minha ponte não está em equilíbrio. A gente quer estudar a situação em equilíbrio. Então, eu escrevi todas essas relações aqui, dividindo as relações acima, membro a membro. Então, quando eu divido aqui R1 vezes I1, dividir por R2 vezes I1, ela vai ser igual a R4 vezes I2, dividido por R3 vezes 2. Então, o que eu fiz aqui foi dividir essa por essa de cima para de baixo, e igualei com a razão entre essa por essa. Ok? E isso aí, na hora que a gente faz essa conta aqui, vai cancelar I1 com I1, vai cancelar I2 com I2, e aí a gente vai ter, então, a relação que R1 sobre R2, é o que sobrou aqui, depois que eu cancelei o I1, vai ser igual a R4 sobre R3. Né? Então, para resolver essa equação aqui, ó, basta a gente... Opa, volta. Não quero que apaga, não. Basta a gente multiplicar o R3 por R1, igual eu fiz aqui, e igualar com R2 vezes R4. Aqui. Dessa forma, eu posso pegar esse R3 aqui e levar dividindo para cá, vai ficar R1 igual a R2 vezes R4 dividido por R3. Ou seja, esse aqui que era o desconhecido para mim, eu escrevi em função dos valores conhecidos. Conclusão, em uma ponte de Wheatstone equilibrada, o produto das resistências opostas são iguais. Ou seja, o produto das resistências opostas é R1 vezes R3, que é igual a R2 vezes R4. Então, eu estou dizendo que R1 é oposto a R3 e que R2 é oposto a R4. Vamos conferir aqui no desenho só para lembrar. Então, ó, R1 é oposto a R3, está aqui do outro lado, e R4 é oposto a R2, está aqui desse outro lado aqui. Beleza? Então, eu fiz essa igualdade e eu consigo escrever uma equação para R1. Ela era a resistência desconhecida, ela era a resistência que eu queria saber. Observação, não influem diretamente no funcionamento da ponte a fonte de tensão e a resistência R que formam o seu circuito de alimentação. Então, como eu falei aqui, opa, passei demais.
como eu falei aqui, esse resistor e essa fonte aqui, ó, eles são externos. Eles não fazem parte da fonte e eles não influenciam no funcionamento dela, ok? Uma variação da ponte de Wheatstone muito empregada é a ponte de fio. Nesse tipo de ponte, os resistores R3 e R4, que são esses que ficam aqui, ó, são construídos por um fio homogêneo, ou seja, um fio totalmente igual, de seção constante e de coeficiente térmico baixo, sobre o qual se apoia um cursor deslizante ligado ao galvanômetro. Esse cursor aqui, ele vai fazer com que essa relação entre as resistências, né, ela sirva para eu equacionar ali os comprimentos, né, eles vão ser proporcionais aos valores das resistências e elas vão servir para eu equacionar. E aí, dessa forma, eu tenho, então, o R1, que é o que eu quero saber, essa aqui, que é desconhecida, ela vai ser igual a essa R2, que é uma conhecida, vezes a razão entre os comprimentos. Aí aqui eu não estou mais preocupado em saber o valor das resistências, eu estou apenas medindo os comprimentos, certo? É uma forma mais simples apenas de se escrever assim. Do mesmo modo que na ponte de Wheatstone, o circuito de alimentação não influi diretamente no funcionamento da ponte de fio. Então, essa tensão aqui e essa resistência, elas não influenciam em absolutamente nada. Ok? Então, essa aí é a nossa aula de ponte de Wheatstone. Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Para aprofundar um pouquinho mais, para fixar um pouquinho mais. Então, esse exemplo 2.28, determine o valor da resistência Rx na ponte abaixo para que o galvanômetro indique corrente zero. Então, meu objetivo é que não tenha corrente nenhuma passando aqui, tá? É que seja uma corrente zero. Esse é meu objetivo. E eu quero saber qual é o valor dessa resistência aqui, ó, Rx. Então, como a gente sabe, esse restante aqui da ponte, tá? Esse restante aqui da ponte, ele não influencia em nada. Então, quem são os nossos nós aí? Vamos identificar aqui. Então, eu tenho isso aqui que vai ser o meu nó A, por exemplo. Aqui dá para escrever, não? Eu vou ter que escrever com... Aqui é o meu nó A. Não, deixa aí. Aqui é o meu nó A. Aqui é o meu nó B. Aqui seria o meu nó C. E aqui o meu nó D. Agora, observe o seguinte. Essas duas resistências aqui, elas estão em série. Então, elas podem ser somadas. Tá? E essas duas aqui também podem ser somadas. Ó, 2 com Rx. Então, a minha solução vai ser 2 mais Rx vezes a resistência oposta. Quem é a resistência oposta a essa? É essa daqui, 4 vezes 4 vai ser igual a 3, essa resistência aqui, vezes a sua oposta. Quem é a sua oposta? 7 mais 2, 9. Então é isso que a gente escreveu aqui, ó. É isso que eu escrevi aqui. 3, que é a resistência aqui, vezes 9, é igual a 4 vezes 2 mais Rx. Essa aqui eu não sei quanto é, então eu tenho que escrever ela literal. E aí, resolvendo, né? 3 vezes 9, 27. 4 vezes 2 dá 8. E aqui eu distribuo, né? 4 vezes Rx. Então, 8 mais 4, Rx. Aí, aqui deu 27. O 8 passa para lá subtraindo. 27 menos 8, 19. E esse 4 passa para lá dividindo. Então, 19 dividido por 4, 4,75 ohms. Esse é o valor da resistência Rx. Tranquilo? Mais um aqui.
o exemplo 2.29. Determine o valor para o qual devemos ajustar o reostato R2, esse aqui, para que a ponte da figura abaixo fique equilibrada. Então, ó, determine o valor para o qual devemos ajustar o reostato R2. Como a gente viu, VF e RF não influenciam em nada, tá? Pode jogar isso aqui para cá. Isso aqui não influencia em nada. Na verdade, ficou até interessante, né? Que ele apagou esses que não influenciam. Eu queria girar ele um pouquinho, mas tudo bem. Ó, então, esse aqui não influencia em nada. Então, eu vou pegar esse resistor vezes esse e igualar com esse vezes esse. Então, é 2K8 significa 2,8K, 2.800. Então, 2.800 vezes 4.700 é igual a 1.400 vezes R2. Então, eu vou escrever aqui, né? R2 vezes R4, R1 vezes R3. R1 vezes R3, 2,8 vezes 4,7K, dividido pelo R4, que é 1,4K. Cadê? 1,4K. Resposta, 9,4K ohms. Bem tranquilo, aplicação de fórmula direta, e essa é a nossa ponte de Wheatstone. Beleza, galera? Então, essa aulinha foi bem rápida, bem tranquila, bem curta, tratando desse assunto específico, esse assunto pontual, mas que é muito importante, ok? Então, essa aula fica por aqui e a gente segue na próxima, onde eu vou falar sobre divisor de tensão e divisor de corrente. A corrente se divide, se distribui entre dois resistores em paralelo. Beleza, pessoal? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula de circuitos de corrente contínua, e a gente agora vai falar sobre os divisores de tensão e os divisores de corrente, que são formas de determinar e calcular como é que a tensão ela se distribui entre dois resistores em série e como a corrente se divide, se distribui entre dois resistores em paralelo. A gente vai ver uma regrinha, tá? Uma formulazinha que é fácil de aplicar, mas vai entender também o conceito por trás dessa fórmula, certo? Isso vai ser bastante útil aí na hora de resolver circuitos e simplificar circuitos, que é o objetivo dessa matéria, beleza? Então vamos lá, como sempre, acompanhando pela nossa apostila aqui, ok? Então, aqui está nosso divisor de tensão. Então, todo circuito série, ele é um circuito divisor de tensão. A tensão, ela se divide entre... então, nesse exemplo aqui, ó, que a gente tem aqui, tem uma tensão V total. Essa tensão V, ela é aplicada aqui ao total dos dois resistores, de R1 e R2. Mas eu também tenho uma tensão V1 aqui, nesse primeiro resistor, e uma outra tensão V2 nesse segundo resistor. Então, eu tenho a tensão total, V, que é igual à soma das tensões V1 e V2. Tá? E aí a gente indica isso aí também, a gente indica isso aí aqui, ó, nesse desenho. Então, eu puxei um terminalzinho aqui, onde eu não estou ligando ele em nada, e simplesmente eu falo que a tensão, a DDP desse ponto aqui, até o nó do meio, ela vale V2. E quanto é que ela vale? V2 vale R2 vezes a corrente I. Já que esses pontos aqui não estão indo para lugar nenhum, ou seja, a gente diz que esse circuito está aberto, o único caminho para a circulação dessa corrente é aqui. Tá? Então, a corrente única que aparece aqui é a corrente I. Beleza. Então, eu tenho aqui, já que essa corrente I passa em R1 e passa também em R2, a tensão em R1,
que é V1, vai ser R1 vezes I, e a tensão em R2 vai ser R2 vezes I, o mesmo I, a mesma corrente. Então, aqui, ó, aplicando a lei de Ohm, a gente vai ter que I é igual a tensão dividido pela RT. Quem é RT? A resistência total, é a soma, né? Como eles estão em série, é R1 somado com R2, tá? É a soma. Então, beleza. V dividido por R1 mais R2 é igual a I. Ok. Mas I também é igual a V1, que é a tensão somente no primeiro resistor aqui. Então, é igual a esse R1, V1, ou seja, V1, a tensão V1 dividido por R1. Apenas por essa resistência. Também é a corrente I. E I também é a corrente, é a tensão V2 aqui em cima desse outro resistor, dividido pelo valor da resistência, dividido pelo R2. Então, eu escrevi aqui, ó, as equações 1, 2 e 3. Isso aqui é I, isso aqui também é I, então eu posso igualar. Eu posso dizer que I igual a I, ok? Ou, em outras palavras, V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Ou melhor, eu escrevi aqui em cima, né? 1 igual a 2, eu escrevi essa daqui, 1, essa equação 1 é igual a essa. Ou seja, V sobre R1 mais R2 é igual a V1 sobre R1. Então, eu escrevi aqui, ó, essa equação aqui. V1 sobre R1 é igual a V sobre R1 mais R2. Aí, 3, que é a equação de baixo aqui, também é igual a 1. Então, V2 sobre R2 é igual a V sobre R1 mais R2, que é a primeira equação. Então, eu escrevi essas duas aqui. Colocando em evidência, eu pego esse R1 aqui, multiplico, levo para o outro lado da igualdade, multiplico aqui. Então, fica V1 igual a V, que multiplica R1, sobre R1 mais R2. E V2 é igual ao mesmo V, a tensão total, que multiplica R2 sobre R1 mais R2. Para que serve tudo isso aqui? Normalmente, a gente sabe o valor dessa tensão total aqui. Normalmente, a gente sabe esse valor. A gente quer saber essa tensão aqui e essa tensão aqui. Ok? Então, sabendo essa tensão aqui, que é o nosso V, eu coloco ele aqui e multiplico pelo valor das resistências. Então, se eu quero saber a tensão no resistor R1, eu vou usar ele dividido pela soma, multiplicado pela tensão total. Se eu quero saber a tensão em V2 no resistor R2, eu vou usar ele, R2, dividido pela soma. Simplesmente aplicar essas expressões aí, essas equações. Então, vamos ver como é que fica isso no exemplo aqui 2.30, né? Então, calcule V1 e V2 no circuito ao lado, usando a técnica que a gente acabou de ver. Então, eu tenho aqui a tensão total 18, eu quero saber quanto que vale V1. Então, por exemplo, esse resistor aqui é de 75, esse aqui é de 25. Então, se eu quero saber a tensão só aqui, tá? O que eu faço? A tensão aqui, ou seja, V1 é igual a essa resistência aqui, 75, dividido pela soma, que é 75 mais 25 é 100, vezes 18, vezes a tensão total. Então, eu escrevi aqui, ó, 18 vezes 75 dividido por 75 mais 25. 18 vezes, isso aqui vai dar 0,75, né? 75 dividido por 100 dá 0,75, vezes 18 dá 13,5. Essa é a tensão V1. E quanto é que vale a tensão V2? A tensão V2 vale a diferença, 18 menos 13,5, ou seja, 4,5. Mas tem uma outra forma da gente calcular isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui com fundo transparente, né? Isso, agora sim. Agora eu vou poder destacar as coisas e não vai sumir o que está por baixo. Beleza. Então, ó, 4,5. Mas tem uma outra forma de fazer isso. Tem uma outra forma. É simplesmente aplicar o divisor de tensão. Então, V2, quando eu quero saber a tensão aqui também, V2 vai ser a tensão total, 18, vezes esse resistor, 25, porque eu quero saber a tensão em cima dele,
25 dividido pela soma. A soma dá 100. Então, 18 vezes 25 dividido por 100 dá também 4,5. Faz aí na sua calculadora para confirmar que vai dar exatamente a mesma coisa. Beleza? Tranquilo. Isso aí não tem muita dificuldade, não. Vamos passar para o exemplo 2.31 aqui, ó. Calcule V2 e V4 no circuito ao lado usando a técnica do divisor de tensão. Então, mesma coisa. Eu quero saber V2, né, essa tensão aqui, e quero saber essa tensão aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? V2, ou seja, a fórmula geral, né, é Vx é igual a tensão total, VT, dividido pelo Rx, que é a resistência onde eu quero saber a tensão, dividido pela resistência total, que é a soma de todas. Então, todo mundo insere, é a soma de todas. Então, como é que vai ficar aí para o V2? Né? Então, V2 vai ser V, que é 96, é o total aqui, 96, dividido, 96 multiplicado por 30, que é essa resistência aqui, dividido pela soma de todas elas. 25 mais 30 mais 10 mais 20. 25 mais 30 mais 10 mais 20. Fazendo essa conta, eu tenho que V2 é igual a 33,88 volts. Essa é a tensão apenas no resistor R2. Beleza, e no resistor R4? No resistor R4 vai ser o mesmo raciocínio. Eu pego a tensão total, 96, que multiplica. O resistor R4 vale 20, então vou pegar 20 dividido pela soma. 25 mais 30 mais 10 mais 20. Isso vai dar, então, os 22,59 que aparece aqui. Certo? O terceiro exemplo disso aí, eu vou deixar para você fazer na sua casa aí. Então, dá o print aí nesse ponto aí e primeiro tenta fazer sem olhar a solução, sem olhar a resposta. Calcule VCB e VAD, ou seja, a tensão. Vamos ver aqui, entre C e B, a tensão entre os pontos C e B, é a tensão aqui, ó. Então, primeiro a gente está querendo saber a tensão aqui. E depois VAD. VAD é a tensão aqui, ó. Então a gente está querendo saber essas duas tensões aí no circuito ao lado. Então, tira um print aí, ou anota, dá pause no vídeo e anota aí o circuito e resolve aí, faz as contas e qualquer dúvida você me pergunta na aula de dúvidas, na aula ao vivo. Vamos prosseguindo aqui para a parte de divisor de tensão com carga. O que seria um divisor de tensão com carga? O divisor de tensão é quando você esquece essa parte aqui, ó. Essa parte aqui você esquece, ó. A parte aqui é como se não existisse, tá? Elimina ela. Essa parte aqui não existe. O divisor de tensão normal é só esse circuitinho aqui. Só esse circuitinho aqui. Quando eu coloco alguma outra coisa em paralelo com essas resistências, a gente chama de carga. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma carga A, que é uma resistência que está em paralelo com a resistência R1, e eu tenho uma carga B, que é uma outra resistência que está em paralelo com essa associação aqui de R2 e R1, e a carga A, ok? Então, a definição de circuito divisor de tensão com carga é um circuito que alimenta cargas com tensões diferentes a partir das quedas de tensão obtidas em resistores ajustados. Podemos observar que o circuito dá origem a uma ligação mista. Uma ligação mista porque eu tenho associações série e paralelas aí acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Essa corrente ID é chamada de corrente de dreno. Normalmente, quando a gente projeta, a gente tenta colocá-la em torno de 10% da corrente de carga do divisor, que é IA mais IB. Então, IA, essa aqui
é a corrente de uma das cargas e aqui IB é a corrente da outra carga. Então, IA mais IB corresponde a 90% dessa corrente total aqui. A corrente total é o I, então eu tenho o I, que ele se divide em IB, IA e ID. ID normalmente é só para produzir a tensão necessária aqui para alimentar a carga A. Ok? Então, aqui não tem muito segredo, o que a gente precisa mais fazer aqui é exercitar. Então, vamos fazer aqui o exemplo 2.33. Então, olha só, calcule o valor da resistência do reostato. Quem é o reostato aqui? O reostato é R1 mais R2. R1 mais R2, é a resistência total. Do divisor de tensão ao lado, sabendo que a carga é o RC com 35 ohms e ela está submetida a uma tensão de 70 volts. A leitura do amperímetro é 3 amperes. Então, eu tenho 3 amperes, que é a corrente que passa aqui. Vou desenhar essa corrente aqui melhor. Isso, uma setinha bonitinha aqui. Essa corrente aqui vale 3 amperes. Tá? 3 amperes. Esses 3 amperes, uma parte se divide aqui em 1 e 1, passa no resistor R1, uma outra parte vai para IC e passa no resistor RC. O voltímetro, ele não tem corrente, então a gente nem precisa considerar que tenha algum tipo de corrente aqui, é um voltímetro ideal, então não tem corrente nele. Ok? Então, a IC, ela vem e desce aqui. Então, como é que a gente resolve isso? O que a gente quer é saber o valor da resistência do reostato, a resistência total aqui, ok? Então, o que eu sei? Eu sei que IC é a tensão aqui, que foi informada, ó, 70 volts, dividido pela resistência, 35 ohms. Então, 70 dividido por 35 é a minha corrente IC de 2 amperes. Então, eu já sei que isso aqui vale 2 amperes. Essa corrente aqui. Se tem 3 amperes aqui no amperímetro e tem 2 amperes aqui, essa I1 só pode valer 1 ampere, ok? 1 ampere. Então, a gente sabe que tem 1 ampere passando aqui e produzindo uma tensão, que é a leitura ali do voltímetro, de 70 volts. Se a gente sabe que tem 1 ampere e 70 volts, R1 só pode valer, responda aí, olha aqui, ó. R1 é 70 amperes dividido por 1 ampere, só pode valer 70 ohms, pela lei de Ohm. Isso é a lei de Ohm, tá? Na parte 2, ó, se eu tenho 70 volts aqui, né? 70 volts, opa, essa setinha não ficou bonita, não. Se eu tenho 70 volts aqui, em cima de R1, e tenho 220 no total, quanto que vale a tensão em cima só do R2? A tensão aqui, em cima só do R2 aqui. Ela vale a diferença, 220 menos 70, né? Então, ó, 220 menos 70 é a tensão, é a queda de tensão na parte 2 do reostato, no R2. 220 menos 70 vale 150 volts. Essa tensão ali. 150 volts. E quanto, então, que vale essa resistência R2? A resistência R2 vale 150, que é a tensão que a gente acabou de achar, dividido pela corrente que passa nele, que é 3 amperes. Né? Por que passa 3? Porque aqui passa 1, aqui passa 2, ó. Aqui não passa 2, concorda? Claro que sim, ó. Se vem 2 aqui por cima, que é o IC, vem, desce aqui, ela tem que voltar por aqui. Então,
Então, ela volta aqui como 2 amperes. 2 amperes mais um que estava descendo aqui, o I1, se junta aqui e forma o I3, que é 3 amperes. 3 amperes numa tensão de 150 volts, 150 dividido por 3, a resistência R2 só pode valer 50 ohms. Se a parte R1 vale 70 e a parte R2 vale 50, a resistência do rheostato total, que é a soma, aqui, ó, R1 mais R2, ela vale 70 mais 50 igual a 130. Vou isso aqui um pouquinho. Aqui, então, vale 130 aqui embaixo. 130 ohms. É a resistência total do rheostato. Beleza? Então, esse aí é o exemplo do nosso circuito divisor de tensão, que é o R1 e o R2, aqui com uma carga RC de 35 ohms. Um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. Projete o circuito divisor de tensão resistivo, que a partir de uma fonte de 300 volts, então eu tenho um divisor resistivo aqui, R1 e R2, tá, ó. Meu divisor é esse cara aqui e esse outro aqui, esses dois. A partir de uma fonte de 300 volts, essa aqui, e ele tem que alimentar as seguintes cargas. A carga A, que é essa daqui, com 300 volts de tensão e 50 miliamperes. E a carga B com 250 volts de tensão e 40 miliamperes. Então, essas são as especificações das minhas cargas. As minhas cargas têm que receber essa tensão e essa corrente. Solução. Vamos considerar nesse projeto a corrente de dreno do divisor. Então, lembra aqui da nossa corrente de dreno, é essa parte ID aqui, como sendo 10% da corrente total de carga. A corrente total de carga é 40 mais 50. Carga A mais carga B. 40 mais 50 dá 90 miliamperes. Então, 10% de 90 é, aqui, ó, 9 miliamperes. Vamos considerar 10 só para arredondar, tá? Então, só por arredondamento, questão de arredondamento. Então, ID vai ser 10 miliamperes. E aí, com esses valores, agora a gente vai resolvendo o circuito. Então, a queda de tensão no resistor R1, que é esse primeiro aqui, ela tem que ser 250 volts. Por quê? Porque 250 volts tem que estar aqui na carga B. Então, beleza, se eu tenho 250 volts, se eu tenho no resistor R1 250 volts, e eu tenho uma corrente de 10 amperes, eu já consigo calcular o valor do R1. E no resistor R2, eu tenho 250 menos 300 menos 250, né? Porque se eu tenho 300 no total da carga A, menos 250, que é desse ponto C até embaixo aqui, o que fica aqui em cima é apenas 50 volts. Então, queda de tensão em R2, 300 menos 250, 50 volts. Se eu tenho os valores de tensão e corrente, então 250 é a tensão no resistor R1. E ID, a gente estipulou que vale 10 miliamperes, 250 dividido por 10 miliamperes dá 25 kΩ. Esse é o valor do R1. E o valor do R2, eu também tenho a tensão lá, que a gente calculou que vale 50 volts, e a corrente. Se aqui vale 10 e aqui vale 40, elas estão se dividindo, a resistência, a corrente I2 nesse trecho vale a soma, vale 10 mais 40, vale 50. Então, eu tenho 50 volts, vou limpar aqui um pouquinho. Então, eu tenho 50 volts aqui, dividido por 50 miliamperes. 50 volts por 50 miliamperes é igual a 1 kΩ. E esse aí é o projeto, então, do nosso divisor de tensão. É um resistor de 1 kΩ aqui em cima, R2, e um resistor R1 de 25 kΩ aqui embaixo. Beleza?
Fica aqui, então, o exemplo 2.35, para você fazer em casa, também seguindo a mesma ideia e a mesma metodologia. Primeiro você copia esse circuito aqui, não olha para a resposta, tá? Copia o circuito no seu caderno, tenta resolver, quebra a cabeça, chega nas respostas e depois você confere, tá? E aí tenta acompanhar o desenvolvimento. Como uma nota final, aqui, sobre divisor de tensão, uma nota final, essa parte aqui, ó. Normalmente, os divisores de tensão resistivos produzem perdas muito grandes, como vemos abaixo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a minha fonte, a potência da fonte, 40 watts. A potência nas cargas, 15 watts. E a potência perdida, 40 menos 15, 25. Ou seja, eu estou perdendo mais no divisor de tensão. O objetivo do divisor de tensão é simplesmente modificar a tensão para alimentar as cargas, mas só que eu estou perdendo 25 watts nele e estou entregando para a minha carga, que é o objetivo final, apenas 15 watts. Então esse circuito ele é muito ineficiente, porque a gente está perdendo mais do que entrega. É como se você pedisse 3 sanduíches no iFood, o entregador chegasse lá, ele comesse 2 e te entregasse só 1. Né? O exemplo é mais ou menos isso daí, a perda no transporte, no caminho. É o que o divisor de tensão está fazendo aqui. Nesse exemplo, e geralmente acontece coisas desse tipo mesmo. Ok? E agora a gente vai falar sobre o divisor de corrente. O divisor de corrente é mais simples ainda. Né? Então, se a gente no circuito série tinha a tensão se dividindo em cada um dos resistores, no circuito paralelo a gente tem a corrente se dividindo em cada um dos resistores. Ok? O único detalhe que acontece é que a corrente ela se divide de forma inversamente proporcional aos valores das resistências. Isso é que é diferente do caso da tensão, do divisor de tensão. No divisor de tensão, a tensão ela se divide diretamente proporcional, ou seja, o resistor que tem maior resistência, ele vai ter maior tensão. É diretamente proporcional. Nesse caso aqui é o inverso. O resistor que tem maior resistência, ele vai ter menor corrente. Então, observa esse circuito aqui, exemplo, né? Eu tenho, então, um paralelo R1 e R2. Aí eu vou ter as correntes I1 e I2 passando por cada uma dessas resistências. E tem uma corrente total aqui, I, que é a soma das duas. Ok? Então, I1 mais I2 é igual a I. E outra coisa que a gente pode falar é o seguinte, a tensão VAB é a mesma no resistor R1 e no resistor R2. A tensão é exatamente a mesma nos dois resistores, concorda? Beleza. Então, tomando como base esse circuitinho aqui, a gente pode escrever que a resistência equivalente, como eles estão em paralelo e são apenas 2, a gente pode usar aquela formulazinha, né? R1 vezes R2 dividido pela soma, R1 mais R2. Então, ó, a resistência equivalente está aqui, ó. Escrevi a formulazinha aqui. Outra coisa que eu posso escrever, que a tensão aqui entre os pontos VAB vai ser igual a essa corrente total vezes a resistência equivalente. Então, R equivalente vezes I. Então, essa é a equação 1 e essa é a equação 2. Substituindo 1 em 2, ou seja, se eu pegar esse valor aqui de R aqui e substituir aqui, né, substituir aqui, como é que fica a minha equação? Fica VAB igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que é o R equivalente, vezes I. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 3, certo? Então, vamos lá. E a equação 4? Dá uma olhada aqui. A equação 4 é R1 vezes I1 é igual a VAB. E a equação 5 é o R2 vezes I2, que é a tensão aqui, em cima desse R2,
é igual ao mesmo VAB. Aí agora a gente pegando todas essas equações que eu acabei de escrever aqui, igualando 4 e 3, porque aqui eu tenho VAB, aqui eu tenho VAB também. Posso igualar as duas. Então, ó, R1 vezes I1, que é a parte de 4, é igual a R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2 vezes I. Colocando em função de I1, que é a corrente que eu quero saber aqui a princípio, eu tenho que I, aí eu vou passar esse R1 para cá, né, já que eu quero deixar apenas o I1 do lado de cá, eu passo o R1 para cá, o R1 quando passa para cá ele cancela com esse R1 aqui de cima, então sobra I vezes R2 dividido por R1 mais R2. Faço a mesma coisa com a equação 5, com essa daqui, e aí eu acho uma expressão para I2. Observa o seguinte, tanto I1, para eu achar a corrente 1, vamos olhar aqui no circuito, tanto para eu achar a corrente 1 nesse ramo aqui do R1, como para achar a corrente 2 no ramo do R2, eu sempre uso o resistor oposto dividido pela soma. Então aqui eu continuo tendo a soma igual no divisor de tensão, então eu somo os dois. Só que agora, ao invés de pegar, como agora eu quero saber divisor de corrente, então eu pego a corrente total ao invés da tensão total que eu pegava antes. Então agora eu pego a corrente total, o I, e eu multiplico pelo resistor oposto. Então, se eu quero saber o I2, eu vou multiplicar pelo R1. Se eu quero saber o I aqui, nesse ramo aqui do circuito, eu vou multiplicar pelo R1, o oposto. Se eu quero saber o I1, eu vou multiplicar pelo R2. E divido por quem? Divido pela soma. Então, essa é a expressão e a teoria do divisor de corrente. Simplesmente isso. Como é que a gente aplica isso? Vamos ver aqui no exemplo 2.36. Eu tenho uma corrente de 100 miliamperes e quero saber como que ela se divide. Então, eu quero saber apenas a corrente I, apenas a corrente no resistor de 1K. Como é que eu faço? Então, eu pego 100 miliamperes, aqui eu nem escrevi vezes 10 a menos 3, mas isso aqui é uma simplificação, porque 100 vezes 10 a menos 3... Aqui eu vou ter 600 e aqui eu vou ter, tudo aqui vai estar dado em mili. Então, meu resultado aqui dá 36,5 miliamperes. Para você não se confundir, eu sugiro o seguinte, não faz esse atalho aqui não, já coloca 100 vezes 10 a menos 3, faz com todos os múltiplos de 10 direitinho para você não se confundir no final, tá? Aqui é simplesmente um atalho aqui. Mas então eu pego 100 miliamperes, multiplico por 600, porque se eu quero saber a corrente aqui, eu vou multiplicar pela resistência oposta, pelo 600, dividido por quem? Pela soma, 600 mais 1000. Então isso dá 37,5 miliamperes, é a corrente nesse ramo aqui. Beleza. O exemplo 2.37... O exemplo 2.37, utilize a técnica do divisor de corrente e determine a corrente I no circuito ao lado. Então, olha só, nesse caso aqui o circuito é um pouquinho maior. Eu quero saber a corrente I, quero saber a corrente aqui, nesse ramo do meio. Né? Só que eu tenho um série aqui. Eu posso resolver esse série primeiro, antes de justamente para simplificar. Então, vamos lá. Eu sei que a corrente total, o meu divisor de corrente, ele tem 3 ramos aqui. Ele tem um ramo aqui, ele tem outro ramo aqui que desce, e tem o ramo que me interessa aqui. Então, primeiramente eu vou pegar esses caras aqui, eles estão em série, ó, 8 mais 10, 18. Então, eu vou colocar eles já somados aqui. Então, é isso que eu coloquei aqui, 18. Aí, observa que eu tenho, além desse aqui de 18, eu tenho o ramo que me interessa e tenho esse ramo de 12 que desce aqui. Ah, Flávio, se você tiver essa dúvida aqui,
Como é que você desenhou isso aí? Eu não entendi como é que você saiu desse circuito inicial aqui, que parecia um quadrado com uma diagonal, você chegou nisso aqui. A técnica é simples. Dá nome aos nós. Então, eu tenho quantos nós eu tenho aqui? Eu tenho 2 nós. 2, Flávio? Não é 1, 2, 3? Não, porque esse ponto aqui é o mesmo. Então, eu tenho o nó A e tem aqui o nó... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não. Eu tenho o nó A aqui em cima e tenho o nó B aqui embaixo. A e B. Simplesmente os dois. Lembra que esse ponto aqui é o mesmo daqui. Então, isso aqui é um nó só. Isso tudo aqui é um nó só. Eletricamente não tem nenhuma resistência entre eles. Ok. Então, é por isso que aqui eu desenhei ele melhor. Ó, aqui tem o nó A, bem claro. Né? E aqui tem o nó B, também bem claro. Os 2 nós aqui. Um em cima e um embaixo. E aí, entre eles, eu tenho o resistor de 12, interligando eles. Tem o resistor de 8, que é onde eu quero saber a corrente. E tem o resistor de 8 em série com 10. 8 em série com 10 vira 18. Beleza. E aí, o próximo passo agora é calcular o paralelo entre esse 18 e esse de 12. Por que eu não calculo o paralelo com esse? Porque esse é que eu quero saber a corrente. Então, eu deixo ele separadinho, ele por último. Então, simplificando, 18 em paralelo com 12, como é que a gente faz isso? 18 vezes 12, dividido por 18 mais 12. Se você fizer essa conta aí, isso vai dar 7,2 ohms. 7,2 ohms é o resultado desses dois aqui em paralelo. Ok. 7,2 em paralelo com 8, agora eu já aplico o meu divisor de corrente. Então, o divisor de corrente é corrente total 5 amperes. Então, ó, I, que é onde eu quero saber a corrente, é aqui nesse resistor de 8, I vai ser 5, corrente total, vezes 7,2, resistor oposto, vezes, dividido pela soma, 7,2 mais 8. Então, fazendo essa conta aí, 5 vezes 7,2 dividido por 15,2 dá 2,37 amperes. Beleza? Então, esse aí foi mais um exemplo. E então a gente encerra aqui essa parte de divisor de corrente, divisor de tensão, e essa aula a gente fecha o conteúdo por enquanto, né, dessa semana, e na próxima aula eu passo mais conteúdos, mais parte teórica, e a gente nos nossos encontros ao vivo faz mais exercício e tira dúvida, ok? Então, um abraço e até a próxima aula. Valeu, até mais! Então, aí nós trouxemos alguns conceitos, algumas coisas eles explicaram a mais aí que nós ainda não tínhamos visto, né? Mas ele trouxe, né, o conceito dos resistores, das divisões de corrente, divisões de tensão, que é o que nós vimos aí nessa unidade 1 na apostila. Agora, nas próximas aulas, depois da B1, nós vamos fazer a parte de corrente alternada, tá? Então, eu vou ficar por aqui, vou deixar vocês terminarem aí as atividades de vocês para entregar, tudo que vocês precisam fechar aí com os professores e comigo também. E ficamos, então, aguardando aí a semana que vem para fazer a prova. Combinado? Qualquer coisa, eu estou lá no WhatsApp. Ok. Professora, era só as atividades 1.1, 1.2 e 1.3, certo? Isso mesmo. Ok. Já mandei por e-mail, se puder confirmar. Essa semana aí, o final de semana, para já colocar todas as notas de vocês lá, dessas unidades que vocês fizeram. Ah, eu enviei ontem, tá? Tá bom? Obrigado. Ok, professor. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.